Graça, misericórdia e paz, amados irmãos e queridas irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e também aos irmãos e irmãs que nos assistem e aos queridos amigos que nos assistem através desse vídeo. Nós estamos chegando até você por esse vídeo, neste tempo de quarentena, como eu já tenho colocado, no sentido ou com a esperança de mantermos a unidade espiritual da igreja viva, dinâmica. A minha oração, a minha esperança é que você assista, reflita, leia os textos bíblicos e que também compartilhe, se tem abençoado a sua vida, para abençoar outras pessoas. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 47 a 50. Lucas, capítulo 7, os versos 47 a 50. E a Bíblia Sagrada diz assim: portanto eu digo, Jesus dizendo, portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Queridos, esses versos 47 a 50, eles estão dentro de um contexto maior em Lucas capítulo 7. E a história, a narrativa começa no verso 36. Jesus vai à casa de Simão e ali ele é ungido por uma mulher pecadora. O texto de Lucas não fala o nome dessa mulher, mas é interessante que outras pessoas estavam presentes ali naquela casa, e quando aquela mulher chegou próximo de Jesus carregando o vaso de alabastro com um perfume de nardo muito caro, e ela então quebrou aquele vaso e começou a ungir a Jesus. E o texto vai dizer que ela começou a chorar e a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Veja aí o verso 38. E ela então beijava os pés de Jesus e ungiu Jesus com aquele perfume. Quando viram isso acontecer, alguns fariseus, eles eram ciosos na interpretação da lei e no rigor do cumprimento da lei. Eles eram não apenas legalistas, eles eram rigoristas no cumprimento da lei, muito presos a usos e costumes. E por isso eles acabavam desviando da religiosidade verdadeira, ou desvirtuando a verdadeira piedade religiosa, ou a verdadeira religião que deve ser piedosa, compassiva para com os pecadores. E aí a questão que eles levantaram foi, verso 39, se Jesus realmente fosse profeta, ele saberia quem era aquela mulher e o quanto ela era pecadora. Diante dessa situação, Jesus então chama Simão, o dono da casa, e Jesus propõe a ele uma parábola, uma história, para que ele pudesse responder o questionamento que Jesus faz. Um homem tinha 2 empregados e os 2 deviam um dinheiro ao patrão. Um devia pouco e um devia muito. Nenhum dos 2 tinha condição de pagar.
Se eles fossem perdoados, qual dos dois amaria mais o seu patrão, o seu senhor? E aí Simão respondeu, suponho, verso 43, que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E é interessante que a resposta de Jesus para João, nesse verso 43, é: você julgou bem. Você julgou com retidão. Você julgou retamente. Você foi imparcial na sua avaliação e você entendeu e tomou uma decisão, emitiu um juízo de valor baseado naquilo que você considera justo e não apenas naquilo que você pensa que deve ser o correto. Bom, a narrativa segue. Jesus então olha para as pessoas ao redor e diz: vocês estão vendo essa mulher? E aí aquela questão com Simão: eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés, para lavar as mãos, você não teve o devido cuidado da recepção, demonstrando hospitalidade conforme a cultura judaica. E diz: mas ela chorou, se prostrou diante dos meus pés, enxugou os meus pés com seu próprio cabelo e me ungiu, colocando o seu perfume caro sobre mim. E aí Jesus então faz essa colocação que eu li e que lemos no verso 47. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. E aí ele vira para a mulher e diz, verso 48, seus pecados estão perdoados. E diante da admiração daquelas pessoas que questionavam se Jesus era um profeta e que agora questionam, mas quem é ele que até pecados perdoa? Ele diz, mulher, a tua fé te salvou. Eu destaco 3 coisas importantes aqui para a nossa vida cristã, para não incorrermos no erro de Simão, dos fariseus e das pessoas ao redor, duvidando da unção de Deus sobre a vida de Jesus Cristo, questionando se ele realmente tem poder de perdoar pecados. E os destaques que faço vão na seguinte direção. Primeiro, muito cuidado com a autojustificação. Quando você se acha bom demais, quando você se acha perfeito, digno, merecedor de honra, de consideração, de admiração, seja pela sua formação cultural, ou seja pelo seu tempo de vida cristã, ou seja pelo ministério que você exerce, muito cuidado. A autojustificação distorce a nossa concepção de justiça. E aí erramos e não julgamos como Simão, retamente, porque julgamos a partir da justiça própria, daquilo que acreditamos que merecemos, que nos é devido. Isso é pecado, isso é perigoso, isso nos afasta de Deus. Queridos, é Deus quem nos justifica através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o homem, o mundo, através da cruz. E em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. A nossa justiça, disse Jesus, tem que exceder a dos escribas e fariseus. Então não pode ser justiça própria, tem que ser justiça de Deus. E o primeiro passo para que eu possa aprender da justiça de Deus
que foi demonstrada em Cristo na cruz do Calvário, é eu renunciar essa predisposição humana de autojustificação, de achar que eu sou bom, de achar que eu sou merecedor de honra, de privilégios. Outra coisa importante a destacar é o fato de que, a despeito das dúvidas e questionamentos da humanidade, dos incrédulos, dos ateus, e não importa as seitas, a despeito de toda incredulidade e rebeldia, só Jesus perdoa pecados. Não tem outra forma de se alcançar perdão de pecados, é só Jesus. Jesus olha para a mulher e diz: os teus pecados estão perdoados. E ele destaca muitos pecados. Não importa como tenha sido a sua vida, não importa o que você esteja fazendo, o estado que esteja vivendo, os seus vícios, não importa o tamanho, o pecado cometido. Jesus tem poder de perdoar pecados. Só Jesus tem poder de perdoar os seus pecados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E a terceira questão a destacar: se você quer salvação, e salvação aqui tem um sentido de livrar o homem, livrar eu e você, de livrar-nos da dívida do pecado cometido. O pecado que gera o preconceito das pessoas. O pecado que gera, sim, muitas vezes um afastamento da situação. Observe pessoas que estão presas, escravizadas por vícios. Pessoas que cometeram crimes, que pecaram contra Deus na sua vida. Divórcios provocados por adultério, por dureza de coração. Pecados contra Deus. Coisa que desestrutura a vida do homem. Coisa que abala as estruturas emocionais e morais, éticas de uma sociedade. Rebeldia contra Deus. Uma dívida impagável pelo homem. Como disse Jesus na história, na parábola que contou para Simão, dois homens que deviam ao seu Senhor, um devia pouco, o outro devia muito, mas nenhum dos dois tinha condição de pagar. Porque assim, o pecado é uma dívida impagável, pecamos contra Deus e não temos como pagar, porque somos seres perfeitos e estamos em rebeldia e estamos condenados nos nossos delitos e pecados, diz a Bíblia Sagrada. E a salvação, que é o livramento da dívida do pecado, só podemos alcançar em Cristo Jesus, pela sentença promulgada por Jesus, como aquela mulher. Sua fé te salvou. Se queremos o perdão de pecados, se queremos a salvação de Deus na nossa vida, que é o livramento da dívida do pecado, da morte eterna, da condenação eterna no inferno por causa do pecado, precisamos ter fé em Jesus. Precisamos permitir que Ele seja o nosso perdoador, o nosso justificador. Mas para isso, precisamos, devemos abrir mão, renunciar, abandonar todo e qualquer sentimento de autojustificação, a fim de que Jesus possa e venha a ser o único Salvador e Senhor da sua vida, da nossa vida. Não há como nos livrarmos da dívida do pecado, se não for por meio da fé e da salvação que só Jesus Cristo tem poder de nos oferecer. Porque somente através da morte de Jesus somos justificados do pecado, declarados por Deus justos, apesar de todos os pecados, para podermos receber a vida eterna com Jesus. E assim, estarmos livres da condenação e da morte eterna no inferno, que é aquilo que é devido
aqueles que morrem na prática do pecado, sem arrependimento do pecado, sem abandonar os pecados. Meu querido, você que nos assiste, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, crendo nele como seu Salvador, como aquele que te perdoa pecados e justifica você, e que te livra da dívida do pecado, você pode tomar essa decisão de fé agora. Meu irmão, minha irmã, se por alguma razão você perdeu o rumo e deixou-se tomar por um sentimento de autojustificação, arrependa-se agora. Ore, peça perdão a Deus em nome de Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e se você entrou como pecador, como aquela mulher, e se quer sair desta situação como alguém salvo por Jesus, creia nele e entregue a ele a sua vida por fé. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo que o teu Espírito complete esta obra de quebrantamento, de convencimento, para que pessoas que nos assistem, que ainda não receberam a Jesus e que não entregaram a ele a sua vida, sejam agora transformadas e creiam em Jesus e o recebam como único Senhor e Salvador de suas vidas, para que sejam perdoadas do seu pecado, para que sejam justificadas por Jesus e salvas da morte eterna no inferno. E aqueles irmãos e irmãs, ó Deus, se em algum momento na nossa vida o diabo conseguiu, Deus, introduzir um sentimento, um pensamento de autojustificação, perdoa-nos em nome de Jesus. Arranca isso da nossa mente, do nosso coração. Livra-nos disso em nome de Jesus. E faz da gente instrumentos da justiça de Deus, por meio de Cristo, pela fé em Cristo, por testemunho, pelo testemunho da nossa salvação em Cristo, para que o mundo creia que tu és o único Deus vivo e verdadeiro, nosso Salvador, por Jesus Cristo Senhor, no nome de quem oramos, e a quem é devido toda a honra, toda a glória e poder, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.